atenção no que eu falei, mas basicamente o peixe ele tem uma biologia reprodutiva baseada no estímulo ambiental dele, tá? Isso porque todo animal selvagem, ou todo animal que está dentro da natureza sobrevivendo ali, ele tem uma relação com o meio ambiente. E essa relação do meio ambiente, ela é caracterizada por capacidades ou necessidades ao longo de diferentes períodos de vida. Então, se você pensa, por exemplo, numa larva que está no meio ambiente, a principal proteção, a principal necessidade dela é proteger de predador, respirar e comer, tá? Quando essa larva ela cresce, mas ela ainda não se reproduz, a principal necessidade dela é alimentação. E aí, quando esse animal entra em fase reprodutiva, que é o que a gente chama de saída, que entra na puberdade, ela já passa a ter prioridade também de reprodução. Então, de acordo com as relações ou necessidades de cada fase do peixe, você tem fatores ou estímulos ambientais que mostram para esse animal qual é o melhor lugar. Então, por exemplo, eu falo para vocês assim, o peixe migrador, ele vai subir o rio. Por quê? Por que ele sobe o rio? Porque lá em cima do rio, quando ele sobe, ele tem uma água melhor, ele vai geralmente desovar num lugar onde a água ela é mais parada, então tem muita matéria orgânica, isso significa que tem muito fitoplâncton e zooplâncton, que é a alimentação da larva, né? Ele é um lugar mais protegido de grandes predadores, óbvio, ainda vão existir predadores, mas ele é um lugar mais protegido de grandes predadores. Como é uma água mais limpa, tem mais oxigênio disponível, tá? Então é por isso que ele sobe para a cabeceira do rio. Tá? Mas qual que é o sinal que esse peixe percebe de falar assim, nossa, agora cheguei na minha época de reprodução, vou subir o rio. Qual que é o sinal que ele percebe? Geralmente é variação de osmolaridade de água. Pensa só, aqui no centro-oeste, você tem um rio com muita água, e aí quando chega lá para junho, para de chover, e esse rio fica quase 5 meses sem receber uma gota d'água. Vocês concordam que concentra matéria orgânica naquele rio? E aí, quando vem a chuva, o rio sobe, não é o que a gente fala, o rio subiu, caiu a chuva, nossa, olha, passa ali na ponte indo para Goiânia, no Rio Verdão, nossa, o Rio Verdão tá cheio, nossa, o Rio Verdão tá vazio, né? A osmolaridade da água, ela se altera, e, consequentemente, esse é um sinal percebido, porque o peixe na sua lateral tem uma linha chamada de linha lateral, que tem grande quantidade de osmorreceptores, que percebem essa variação de osmolaridade, e, consequentemente, acabam influenciando o sistema reprodutivo. Quando a gente trabalha com o sistema reprodutivo, a gente tem um eixo que a gente trabalha nele, que é o eixo que a gente chama de hipotálamo, hipófise, gônado, tá? Por que esse eixo é importante? Porque é ele que vai receber a informação do meio ambiente, que é captado pelos receptores do corpo do peixe. Quais são os receptores? Os receptores da linha lateral, o olho, os termorreceptores da pele do peixe, tá? Todos esses receptores mandam essa informação para o hipotálamo, que está localizado no sistema nervoso central do animal. E aí, esse hipotálamo, ele vai produzir um hormônio que estimula a hipófise a produzir outro hormônio que vai lá no ovário, no testículo do reprodutor e fala, olha, agora folículos vamos crescer, espermatozoides também vamos crescer, porque agora é hora de reproduzir. Eu vou explicar um pouquinho mais para vocês isso, tá? Geralmente, o período da chuva é o momento onde o hipotálamo mais vai ser estimulado. E aí, por que isso acontece? Porque é quando ocorrem as enchentes. E esse local de submersão de vegetação, que tem uma grande quantidade de matéria orgânica, forma um berçário extremamente adequado para esse animal, para essa larva sobreviver, até que ela tenha um tamanho adequado para conseguir escapar dos predadores. Tanto que, eu não sei se tem pescador aqui dentro do grupo, provavelmente tem, mas os pescadores, eles falam muito assim, tá subindo um cardume de curimba, que geralmente é o que a gente chama de peixe forrageiro, né? Aí o cara fala assim, nossa, então atrás vai ter um cardume de algum carnívoro. Ou vai vir os pintados,
vai vir as pirararas, vai vir dourado. Por quê? Porque a corimba, quando ela sobe o rio e desova, a larva dela serve de alimento para a larva desses peixes carnívoros. Por isso que ela é chamada de peixe forrageiro. Em piscicultura, um manejo que é muito comum para aumentar a taxa de sobrevivência de peixe carnívoro é exatamente você desovar a corimba e desovar o peixe carnívoro. Dourado, piracanjuba. E aí, na incubadora, você põe metade de peixe de corimba, metade de dourado ou de piracanjuba, por exemplo. E aí, o que acontece? Vai ter canibalismo? Sim. A larva de pintado, ou de dourado, ou de piracanjuba vai comer a larva dele mesmo? Vai. Mas como tem larva de outra espécie, primeiro ele vai comer a larva de outra espécie, que geralmente é um peixe mais devagar, mais lento. E aí depois ele faz canibalismo. E aí o que a gente faz? Antes dele começar a fazer canibalismo, com 7 dias, a gente solta todo mundo no tanque escavado, porque aí lá vai ter muito espaço, né? Elas vão se encontrar menos, e ao mesmo tempo lá também você prepara o tanque e você vai ter muito zooplâncton para esse animal comer. Então a chance de ter predação de uma larva, de uma irmã por outra, ela acaba sendo menor. Então, na piscicultura, a gente controla isso, né? A gente pega o animal, né, desovando. Essa desova é horrível, esqueçam ela, depois eu vou mostrar uma desova bonita. A gente pega o macho espermiano, a gente junta os dois e a gente tem embrião. Quais são os aspectos que a gente tem que levar em consideração para fazer isso, tá? Então, aqui a gente tem uma gônada, tá vendo? De uma fêmea, um corte histológico de uma fêmea em reprodução, onde a gente tem aqui nessa região folículos, né, ou ovócitos que estão que pararam o seu desenvolvimento, e aqui ovócitos que estão mantendo o seu desenvolvimento, ou que estão em crescimento. Aqui a gente tem um testículo, também uma histologia, a gente tem aqui, ó, um cisto espermático cheio de espermatozoide, aqui cheio de espermatogônia, cheio de espermátide, né, que são as células que formam esses gametas. E aí, o que controla isso, né, é o eixo hipotalâmico hipofisário gonadal. Esse eixo, ele funciona de maneiras distintas no animal púbere e no animal reprodutor. O que é um animal púbere? É aquele animal que está na adolescência, ele está entrando em momento reprodutivo, ele está entrando em reprodução. Se a gente comparar um peixe pré-púbere ou um peixe púbere, iniciando puberdade, com o humano, basicamente é aquela menina que está fazendo a primeira menstruação e aquele menino que começou a ejacular. Tá? Ou que começou a ter a voz grossa, né? Cresceu o pomo de Adão. Essa é a puberdade do humano, e no nosso caso do peixe, a puberdade do peixe, ela é caracterizada quando a gente encontra, então, folículos crescendo e espermatozoides prontos dentro dessa gônada, tá? Para produtor, como que a gente identifica isso? Basicamente por ano e por tamanho. Então, você está passando arrasto nos animais, né? Vai lá no tanque, passa o arrastão, aí eu pego o macho, ele está espermeando, ele está pronto para reproduzir, mesmo que seja a primeira espermeação dele. A fêmea albaulou a cavidade, está com a papila urogenital vermelha, então essa fêmea está provavelmente pronta para reprodução. Mas o que estimula isso aqui, esse eixo, né, basicamente, o que mostra para o cérebro do peixe que ele está pronto para iniciar o processo reprodutivo, é o aumento de um hormônio que é chamado de estradiol, tá? O estradiol, ele é produzido por várias células do nosso corpo. Ele é produzido pelas células da gordura, ele é produzido pelas células da adrenal, ele é produzido pelos ovários, pelos ovários em crescimento, né, no caso das fêmeas. E aí o que acontece, na verdade, é que o cérebro dessa fêmea, ele fica cheio de estradiol, e o estradiol consegue estimular no hipotálamo esse hormônio aqui que é chamado de GNRH, ou hormônio liberador de gonadotrofina. O GNRH, ele é produzido no hipotálamo, e estimula a hipófise a produzir esses dois hormônios aqui, que é o hormônio folículo estimulante e o hormônio luteinizante. E esses hormônios atuam no ovário promovendo o crescimento do folículo, no caso de fêmea, e promovendo, no caso de macho, o desenvolvimento e maturação dos espermatozoides, tá?
Na fêmea, ainda existe uma diferenciação mais engraçada ainda. Vocês conseguem visualizar no folículo essa coisa roxa? Ó, aqui é o ovócito, aqui é o folículo. E aí você tem essa substância roxa que é chamada de vitelogenina. No humano, quando a fêmea fica grávida, forma a placenta. A placenta faz a nutrição do bebê até o bebê nascer. Isso acontece via cordão umbilical. No peixe que vai fazer desova lá no rio e vai embora e nunca mais vai ver o embrião, esse embrião ele tem que ter uma fonte de alimento enquanto ele se desenvolve. Essa fonte de alimento é essa vitelogenina aqui, que no embrião a gente chama de vitelo, que é isso aqui que vocês estão vendo. Então aqui, ó, você tem a larva, tá vendo, formando, e aqui você tem essa estrutura que a gente chama de vitelo. Então, conforme a larva vai crescendo, ela vai absorvendo esse vitelo, tá? E aí, quando a larva está apta a alimentar, geralmente é o momento em que que esse vitelo já desapareceu. Então, olha só o que acontece. Essa proteína, que é chamada de vitelogenina, que forma o vitelo, ela é produzida pelo fígado.